Estamos de volta com o programa Grandes Temas, hoje discutindo aqui a PEC 241. E a gente volta aqui à nossa discussão e eu colocaria aqui uma pergunta e fiquem à vontade para responder. Essa PEC, ela atinge de forma igual ricos e pobres? Acho que Edinaldo, eu pedi a palavra. Por favor. Eu acho que é evidente que não, né? E na universidade fica muito nítido isso, né? Afinal, a gente está conseguindo fazer o debate com os estudantes de diversos cursos e fica nítido que a turma da SCT, a turma de GPP, a turma dos cursos de medicina no interior são os primeiros a se posicionar, são os primeiros a externarem as suas preocupações, né, com a PEC. Porque é nítido que, como a professora bem colocou no primeiro bloco, esses cursos não existiriam se a PEC estivesse vigorando já há mais tempo, né? Nós não conseguiríamos ter o tamanho do atendimento que nós temos hoje à educação. Para além disso, essas pessoas que entraram na universidade, elas sabem que ainda tem primos, colegas de rua, que não têm necessariamente vizinhos, né, e tudo mais, não tem ainda tem essa perspectiva, mas não tem a garantia da vaga, porque sabe que ainda falta expansão na universidade. Então, as pessoas que vivem essa realidade, naturalmente, percebem que a PEC é direcionada a vocês, né, a esse público. E aí, não só os estudantes, acho que mais todos os setores que dependem, de alguma forma, que têm o seu direito garantido pelo serviço público, né, porque, afinal, direito à educação, direito à saúde, se não tiver uma ação positiva do Estado para garantir o acesso a ele, vira a letra morta da lei. E aqueles e aquelas que precisam, que fazem uso do serviço do Estado para terem acesso aos seus direitos, esses certamente sabem que a PEC irá os atingir diretamente, porque se a gente não investir mais em educação, não aumentar os investimentos em saúde, nós não vamos conseguir construir mais postos de saúde, não vamos construir mais escolas, mais IFs, não vamos melhorar a estrutura que nós temos já desses serviços, nem vamos conseguir mantê-los, porque afinal não estamos falando também só de expandir, nem de melhorar a estrutura. A professora sabe que vai ser difícil manter a universidade do jeito que está hoje se a PEC for aprovada. Vai ser difícil manter os planos de carreira, vai ser difícil manter toda a estrutura do serviço público se a PEC for aprovada. Então, certamente, quem vai ser atingido, se esse serviço público não for otimizado, não for melhorado, não for ampliado, não for mantido, serão aqueles e aquelas que dependem dele, no caso, as classes mais populares, né? O governo está pensando muito na questão financeira e esquecendo um pouco da qualidade do serviço, do alcance que o serviço público tem que ter? Edinaldo, o Gabriel colocou, né, um ponto aí que as pessoas mais pobres, né, é que pagam mais impostos e que, assim, como se tivesse uma solução de aumentar mais impostos é o que seria solucionado sem precisar de PEC, sem precisar de nada. Eu vejo a coisa de maneira diferente. Uma coisa, Gabriel tem razão dessa questão de que realmente, né, o pobre paga muito imposto indireto porque ele é o maior consumidor, né? Todo mundo consome, então você paga sobre o consumo. E o Brasil é muito cruel nessa questão de imposto. Porque a gente paga muito e, como você falou, Edinaldo, a gente paga muito e tem um retorno do serviço público muito ruim. Então, você paga, né? Nós somos um país com um dos maiores, 38% mais ou menos, né? de pagamento de impostos e nós somos um dos piores quando você coloca em qualidade de prestação do serviço, tanto na saúde como na educação. Agora, tem algumas coisas na PEC que eu vejo de maneira diferente. Eu vejo a PEC como uma maneira de você dizer, olha, aperta o bolso aí, porque não dá mais para poder gastar mais do que o que se ganha, né? E aí tem que fazer reflexão seguinte, digamos, claro que tem muitos investimentos, como a professora Ângela falou, que vieram, né, e foram grandes para a universidade, que com essa PEC realmente teria que ser repensado. Digamos, aí teria que verificar que seriam prioridades para poder ser feito. Pode ser feito tudo de uma vez ou não? Aí é o tipo da coisa, quando você realmente tem tanto o Rio Grande do Sul como Rio de Janeiro estão passando hoje por uma situação, o Estado, de que você não consegue mais nem pagar a folha de pagamento. Aí eu pergunto, o que é que eles vão fazer lá? Eles aumentarem mais imposto para conseguir fazer a folha? Ou começarem a pensar em reduzir mordomias de serviço público? Pensar em acabar com mordomias Poder Legislativo, né? Será que já se pensou em analisar quantas passagens de avião um deputado desse gasta por mês, pago com o nosso dinheiro? Como é que é a previdência ou o plano de saúde desse pessoal? Cara que se aposenta em 4 anos, 8 anos, isso está certo? Então, quer dizer, o que está faltando é aumentar impostos ou reduzir esses benefícios absurdos que existem por aí, né? Então, que a universidade, né, tem que ir para frente, Gabriel, e FRN é uma coisa excelente para poder colocar o ensino técnico, né, à frente, é importante e é.
Agora, será que a gente não pode tirar dinheiro de outros lugares sem mexer em impostos? Inclusive, tem muita gente que reclama porque não é beneficiado, mas o cara nem sequer sabe o que é pagar um imposto. Quantas pessoas hoje não se aposentam, inclusive na Previdência, sem pagar um tostão sequer o INSS? Como é que o INSS vai sobreviver com pessoas que nunca pagaram, sendo inclusive aposentado? Aí vem a questão dos valores. Uma categoria se aposenta com valor X, outra se aposenta com 10X. Então, quer dizer, essas distorções existem e precisam mudar. Você vê o próprio governo federal, o governo do estado, todo mundo reclamando porque nós estamos em crise. Qual foi o que deixou de fazer propaganda, né, dentro dos meios de comunicação das suas ações de governo, né? Qual é o interesse da população maior? É saber das ações que o governo está fazendo ou de prevenir a área de saúde para não adoecer mais gente, diminuir o problema da segurança, investir mais, né, em câmaras digitais, câmaras do setor de segurança, equipar as pessoas que trabalham aí, né, cidadãos que morrem, inclusive, porque não tem o maquinário adequado, né, os veículos, as armas adequadas para poder ir de encontro. Quer dizer, os marginais hoje são muito mais fortes do que o poder, né? O poder policial hoje nosso é mais fraco do que os marginais. O marginal, qualquer grupo desse de marginais que quiserem assaltar qualquer banco dentro do Brasil, eles assaltam. Eles juntam 10 pessoas, pegam armas, inclusive, que só são do setor reservado ao Exército, né? Como eles conseguem, eu não sei. Mas se eles decidirem arrombar o Banco do Brasil aqui do centro da cidade, eles vão lá e arrombam. Mas essa discussão, né, não poderia ter sido capitaneada pelo governo? O próprio governo capitanear essa discussão a que ele está se referindo, elegendo prioridades? Eu ordenaria assim, vamos falando assim em termos porque o ajuste fiscal exige certamente algum tipo de pacote de maldades, entre aspas, né? Eu começaria pela reforma da Previdência e até como servidor federal eu estaria disposto a sofrer algo aí, né? Porque eu acho que a Previdência do servidor público federal precisa de ajustes, né? E aí tem a questão também das pensões, isso né, que não atinge só o Serviço Público Federal, porque tem pensões que passam de familiares para familiares. E é inclusive importante notar que se a reforma previdenciária não for aprovada, essa PEC aí ela não tem efeito fiscal nenhum, né? Além do que, ela só começa a ter efeito, acho que 18, mas sobretudo a partir do próximo governo, né? Essa PEC não representa nem 50% do gasto público, né, federal. O problema fiscal central federal, eu acho que é o gasto previdenciário. E nos estados, eu acho que isso se replica. E aí, muitos governadores temem o custo político de enfrentar isso. Eu acho que o governo Potiguar, é claro que ele tem sim uma necessidade de uma reforma administrativa e previdenciária forte. O gasto com a folha realmente é muito elevado, né? E eu começaria em termos de prioridades, assim, de maldades, maldades entre aspas, a serem feitas, eu começaria por aí. No INSS, não sei se dá para mexer muita coisa, né? O governo está falando aí uma idade mínima de 65 anos, só que sem diferenciar homem e mulher. Eu acho isso inaceitável, dada a dupla jornada da mulher. Mas, de qualquer maneira, a proposta ainda não saiu, então a gente não há clareza sobre isso. Mas eu começaria por aí. O caminho da PEC me parece um caminho torto e, na verdade, já fica claro que é mais uma sinalização para o mercado financeiro, né? Mas o problema é esse, vai que depois eles não alterem de novo a PEC. Aí a gente fica com essa situação, com esse receio do pessoal, né? Então, é por aí. Eu iria mais numa direção de uma reforma administrativa, sobretudo nos estados. Acho que no governo federal não há tanta essa necessidade, mas nos estados sim. E mexer na Previdência, fazer sim uma reforma previdenciária, alterar um pouco a idade, né? Eu iria mais nessa direção, entende? Professor. Gostaria de fazer um contraponto à fala de Afrânio e também corroborar aqui com a fala de Gabriel. Porque você afirmou aí que não necessariamente o serviço público não é bom, tá? Então, eu quero fazer uma objeção, porque em termos de educação, naturalmente, e eu estou falando de educação como sistema, em todos os seus níveis, né? Desde a educação básica à educação superior, há muito o que melhorar. Nós temos provas aí do IDEB que mostram que estamos fazendo muito esforço, inclusive com a participação das universidades, mas que há preciso fazer muita coisa ainda para melhorar
até porque é um conjunto de organismos que formulam as políticas, executam as políticas e os orçamentos. Agora, é importante notar que, em termos de educação superior no Brasil, há muitas universidades públicas, privadas, o maior setor é o setor privado, mas, assim, em qualquer avaliação, seja do Ministério da Educação, seja em outros rankings, nós vemos que é das universidades federais, das estaduais paulistas, por exemplo, que nós temos o maior rendimento, a melhor qualidade em qualquer ranking, internacional ou nacional. Você pode olhar os 20 primeiros, os 100 primeiros, há realmente instituições privadas, mas há a grande massa das instituições públicas. Então, é importante dizer que fazemos educação de qualidade e a última expansão que nós implementamos nas universidades federais, nós tivemos uma elevação, inclusive, de conceitos e de número de programas de pós-graduação, por exemplo, com notas 6 e 7. Do ponto de vista do que Gabriel falou, da sua pergunta original, de fato, o piso, essa correção do orçamento apenas pelo IPCA nos leva a um prejuízo enorme dos pobres que hoje estão nas universidades federais. Há uma pesquisa publicada recentemente pelo FUNAPRAS, pelo Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis, que mostra que até 2014, essa pesquisa foi com um percentual bastante significativo de estudantes. Isso mostra que mais de 60% dos jovens que estão nas universidades federais, eles estão nas famílias que têm até 1,5 salários mínimos e que mais de 63% vieram de escolas públicas, o que é muito normal, porque cerca de 80% dos jovens do ensino médio estão matriculados na escola pública. Então, é justo, é muito justo que ele tenha uma oportunidade nas universidades públicas e nas federais de ter a sua formação. Portanto, um não investimento, ou uma ausência de investimento, porque o que está dito lá que é mínimo, né? O mínimo é a correção pelo IPCA, o que não invalida necessariamente que haja investimento. Mas convenhamos, qual é a força que a educação tem no país diante da área do judiciário, de outros poderes, inclusive legislativo e judiciário, qual é o nosso poder de força para que a gente tenha investimento além do IPCA nesses 10 anos. Portanto, os pobres serão sacrificados, sim, não apenas na educação superior, mas também nos outros setores. E, você não leva em consideração a perspectiva de crescimento da população? Como é que sim. Você não pode... Isso. Não, em relação a isso, assim, a gente tem rodado muito no debate em escolas, né, escolas secundaristas, e é interessante porque lá nós temos que fazer o debate de forma que as pessoas entendam, apreendam, né, que faça sentido para a vida delas. E é muito nítido quando a gente fala da economia da casa, né? Afinal, você tem uma verba para gastar no mês, né, fechada, que vai comprar aquela quantidade de sacos de arroz, de feijão, aquela quantidade de carne. Se no próximo mês a sua prima ou sua tia que estava grávida tiver o filho, vai ter que aumentar os custos, né? Se um primo se separou, vai ter que vir para casa, vai manter o mesmo saco de arroz, o mesmo saco de feijão, a mesma carne, né? No país a gente tem uma demanda muito grande ainda para a educação, para a saúde, para os setores públicos, e a tendência dessa demanda é aumentar. Então, essa demanda vai aumentar e nós não vamos aumentar a oferta, né? E aí, para além disso, há um debate também que até foi colocado aqui, que não podemos gastar mais do que arrecadamos, mas na nossa casa, quando aperta, a gente deixa de trocar o celular, deixa de fazer aquela viagem, deixa de trocar o computador ou deixa de comprar o material escolar do nosso filho, deixa de comprar o remédio do idoso que nós temos em casa, deixa de fazer valer as necessidades básicas da gente, né? Então também é um debate a ser feito, tem uma crise, mas estão procurando a solução que é cortar dos direitos sociais, dos direitos do povo, né? Acho que é essa evidência, isso que tem que ser colocado em evidência, né? Essa não é a saída é outra, é através de aumentar a arrecadação, de pensar outras formas, de enxugar. O debate de mordomias do legislativo pode até ser discutido, mas não é retirar o instrumento de garantia de direitos que o Estado brasileiro tem, né? De qualquer maneira, quando eu falei, né? Sim, de antemão eu quero falar, né? A professora Ângela colocou aí, quando eu falei a respeito do serviço de qualidade que a gente não, serviços públicos de qualidade, seja educação, saúde, todos eles, né?
Eu quero dizer que a Universidade Federal, junto com os IFRN, né, que agora é IF, do Rio Grande do Norte, eu tive o prazer de ser da EPFERN antiga, né, e tive o prazer de ser da Universidade Federal, engenheiro elétrico, inclusive aqui, com o meu ex-professor Ivonildo Rego, que foi reitor aqui já por 3 vezes, né, Márcio? Então, assim, a Universidade Federal é um exemplo de uma boa qualidade, né, que existe as exceções no Brasil, uma boa qualidade do serviço público federal e também os IFs, né, que preparam realmente, é uma base para quem quer entrar na universidade. Então, eu queria colocar isso aí. Agora, em relação ao que Gabriel falou, inclusive ele mesmo deu o exemplo. É uma coisa, Gabriel, normal você ter numa casa uma pessoa e ela ganhar, digamos, R$2.000 e de uma hora para outra alguém engravida e nasce uma criança, você tem uma despesa a mais. Mas eu lhe garanto o seguinte, se essa casa, a pessoa que tiver a renda de R$2.000 não aumentar a renda, ele vai cortar alguma coisa para que aquela criança, inclusive, tenha algum direito para poder ela sobreviver dentro daquele globo, digamos, daquela família. Eles não vão simplesmente buscar R$100 ou 200 onde não tem, digamos, ele só tem aqueles 2.000. Então, ele tem que fazer um malabarismo. Por que o setor público também não sabe fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Não é que eu esteja dizendo que não mereça investir mais em educação, é claro que merece. Agora, só que no momento que você não tem de onde tirar, ou você vai buscar outras maneiras de tirar, como eu falei, né? O que o governo poderia fazer, inclusive, para diminuir a pobreza? Não é simplesmente fazendo assistencialismo como normalmente eles fazem, era fazendo com que as pessoas empreendessem. Então, como você fazer para as pessoas empreenderem? Facilitar crédito, né? Dar mais capacitação, como realmente, né, foi iniciado há um certo tempo, né? Para as pessoas se capacitarem para não só conseguir emprego mais fácil, mas também poder empreender. Mas aí cadê o capital? Por que eu posso dar a uma quantidade de pessoas o Bolsa Família 2, 3 milhões e não posso abrir uma linha de crédito de 2, 3 milhões para as pessoas que querem empreender, que às vezes precisam de R$1.000, R$2.000, aí não podem empreender porque não tem dinheiro. Se você vai no banco, você tiver no SPC ou não tiver uma garantia, você não consegue dinheiro. Então, cadê o dinheiro que o governo poderia dar para essas pessoas e dizer, olha, Gabriel, está aqui R$5.000 para o seu negócio, você vai me devolver em 10 vezes sem juros, agora bote para frente sua vida, você vai produzir, inclusive vai começar a pagar imposto que você não pagava. Então, quer dizer, não existe essa vontade do governo de fazer isso. A segurança pública, quem sofre mais também é o pobre. Quem tem dinheiro, contrata um segurança, faz uma casa bem grande, vai para um condomínio. O pobre é que fica aí na rua. Você acha que se o governo federal, junto com o governo do estado, quisesse resolver o problema da segurança pública, não resolvia? Resolvia. É só tirar de outros lugares que eles gastam, né? Que não seria tão necessário como a segurança e aplicar na segurança. E quando eu digo a você que a questão da... Não, porque o legislativo também gasta... O legislativo gasta o dinheiro do executivo. Tudo que o legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado gasta é repassado pelo nosso executivo. Tudo que a gente paga de imposto, eles têm a obrigação de repassar uma parte para esses órgãos aí. Você saber que hoje o Rio Grande do Norte é um dos 5 estados onde esses poderes abocanham mais dinheiro do que os outros estados. Quer dizer, então, esses poderes aí têm que sentar e dizer, olha, por que na Paraíba só se repassa 17% do valor da fatia do executivo para os outros poderes, enquanto no Rio Grande do Norte é 24%? Então, se houver essa redução de 24 para 17, haveria uma distribuição maior e poderia investir mais em outras, né? Segurança, saúde, educação. Então, assim, existe uma distribuição errada do bolo, né, de tal maneira que fica realmente, digamos, o IFRN sem ter dinheiro, aí tem sobrando dinheiro em outro lugar que não deveria ser investido mais na educação. Então, eu acredito que tem que haver umas mudanças, a cultura do Brasil hoje, do jeito que funciona, que pode prestar atenção que a maioria dos brasileiros pensa o seguinte, né? Você mesmo falou há pouco tempo, não, nós vamos perder direitos. Rapaz, nós não vamos perder direitos. Nós temos que aprender a ter um valor aqui na mão e dizer, olha, agora o que é que eu preciso fazer para priorizar? Então, por que na minha casa eu tenho que priorizar e se virar com aquele valor? O que as empresas agora fizeram, inclusive, com baixa de faturamento? Eles tiveram que cortar custos aqui, custos acolá, trocar lâmpadas que eram menos econômicas, né, para mais econômica, diminuir funcionários, né? Então, quer dizer, houve alguma mudança e está aí sobrevivendo. Agora, não dá para apertar mais. Daqui a pouco, se apertar mais, como fizeram o governo do estado agora no início do ano, apertou mais, aí muitas empresas, mais de 1.000 empresas quebraram e não tem como pagar mais imposto.
Se você não tem mais como vender, você tem que desempregar. Você desemprega, o cara não compra. Ele não compra, você vende menos. E aí é um efeito dominó. E aí o que acontece? O governo agora chegou num estágio que nem a folha de pagamento paga e até o próximo mês, pelo menos, ele vai pagar o mês de outubro já em dezembro porque não consegue mais pagar. Então, quer dizer, tem que ser tomada alguma atitude, agora uma atitude séria, Gabriel. Não pode mais a gente ficar com essa cultura de que, não, peraí, agora vamos aumentar mais a arrecadação, tem que aumentar? Tem. Agora, de outra maneira, inclusive vem da parte da corrupção. A corrupção está levando talvez 20% a 30% do nosso dinheiro, que poderia ser investido na educação, simplesmente no ralo, né? Com conta na Suíça, com tudo, como vocês veem, né? Todo dia aí na televisão, seja estadual, seja governo federal, né? Então, assim, a gente tem que ver essas outras arestas para parar. E não dizer, não, vamos continuar tudo do jeito que está, a mordomia do jeito que está, agora tem que vir dinheiro demais aonde? Aí pega o setor produtivo para pagar mais imposto e pegue para poder, né? Não, vamos continuar tudo. Não, tem que agora dizer, ó, setor produtivo parou aqui, vamos reduzir impostos e agora ver quem é que pode mais trabalhar para poder, inclusive, aumentar mais essa base de impostos, né? E quem está, inclusive, na Previdência que não está pagando, né? Essas pensões absurdas, né, professor Alan, que tem. Então, assim, eu acho que cortando isso aí, Gabriel, aí vai surgir mais dinheiro sem precisar de aumentar impostos e aí sim a gente vai continuar o investimento do Brasil e vai voltar a crescer. E também evoluir na discussão da taxação das grandes fortunas, que não se discute sobre isso. A gente vai fazer um breve intervalo. Vamos pedir aqui licença mais uma vez a vocês. Faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta dando prosseguimento à discussão sobre a PEC 241 e suas consequências. Você pode participar da discussão aqui conosco pelo 99193-6032. 99193-6032. A gente faz um breve intervalo, voltamos logo em seguida.